Vamos lá para mais um vídeo. Continuação do outro vídeo sobre sonhos mais sobrenaturais, mas escutem o que eu tenho para falar e depois vocês tirem suas próprias conclusões. Tá, vamos lá. De vez em quando eu tinha um sonho que também era meio recorrente. Não um sonho em si que era meio recorrente, vamos dizer que algumas vezes vamos dizer que eu estava sonhando normalmente, às vezes sonhando brincando na rua, alguma coisa assim, jogando bola, alguma coisa assim. E olha que interessante. Às vezes eu sentia que nesses sonhos, alguns sonhos, tá? Os sonhos normais, eu sonhava assim, alguns sonhos, entende? Então, os outros sonhos eram normais, só que tinha alguns sonhos que, tipo, eu estava fazendo alguma coisa comum que eu estava fazendo no sonho. E aos poucos o clima começava a ficar meio pesado. Tipo, era como se a energia ficasse um pouco mais densa no sonho. Ficava uma coisa mais pesada assim, coisa mais densa. Sentia isso no sonho, né? E daí era de vez em quando que acontecia nos meus sonhos. E quando eu sentia isso, que meus sonhos ficavam meio nebulosos, vamos dizer assim, eu ficava me perguntando, tá, mas inconscientemente, né? Eu me perguntava o que tá acontecendo e tentava ficar olhando pro lado para ver o que tava acontecendo ao redor, né? E eu ficava me perguntando, ficava aquela energia meio estranha, eu ficava me perguntando o que é isso, o que é isso. E daí eu me perguntando e olhando pros lados assim. Daí às vezes eu via, como é que eu posso explicar pra vocês? É como se fosse uma silhueta humana, escura, vamos dizer que um preto meio borrado assim, é tipo uma silhueta humana que ficava me olhando de longe. Eu sentia que aquela silhueta estava me observando e aquela energia pesada, eu sentia que aquela silhueta, vou chamar de, sei lá, de entidade, eu sentia que ela estava me observando. E aí às vezes o que eu fazia, eu corria quando eu sentia isso, entende? Eu corria pra sair daquela energia e tal. Às vezes eu acordava assustado com isso, né? E aí, imagina, tô sonhando um sonho normal e do nada o clima ficava meio pesado e depois aparecia você sentia que alguém tava te observando. E daí eu corria, às vezes eu acordava assustado, rezava um Pai Nosso, Ave Maria. E beleza, a vida foi seguindo, né? Só que seguindo também o que aconteceu com a minha vida, às vezes vai acontecendo assim, uma tal situação com você que vamos dizer que aquela situação na hora assim não foi agradável e você vai meio que ficando meio puto com aquela ocasião, né? E é isso, vamos dizer que eu fui cansando daquela situação de ter que estar num sonho normal e do nada as coisas ficava estranha e aquela pessoa me observando, eu fui enchendo o saco, fui ficando puto da vida. E daí beleza, um certo dia, lá vai eu sonhar de novo e eu tô sonhando jogando bola, sim, na calçada, na rua, e eu sinto a energia ficar mais densa mesmo, ficar aquela coisa mais... E daí eu pensei, puta, de novo, cara, de novo. E eu olhando pra cá, olhando pra lá, ver o que tava acontecendo. E vamos dizer assim, que eu tava jogando, era tipo uma calçada, só que do lado da calçada era como se fosse um prédio e tinha uma escada assim, subindo, né? Só que pra entrar nessa escada, vamos dizer que eu olhei pro lado, primeiramente eu olhei pro lado e vi aquela sombra de novo. Só que, e daí eu pensei, puxa, vou correr, vou ver o que. De novo, cara, de novo. E daí, vamos dizer que na hora, sim, tá, vamos subir a escada, vamos sair daqui. Só que pra chegar nessa escada e vamos dizer que subir nesse prédio, que era como se fosse um prédio no sonho, eu passava bem do lado dessa sombra. É como se fosse uma garagem.
que ela tava me observando assim, encostado no muro, me observando. E eu fui subir a escada, e pra subir a escada eu tinha que passar perto ali. E daí eu passando perto, eu olhei assim, eu pensei um pouquinho e eu falei, quer saber, meu irmão? Olhei pra sombra, juro a vocês, tá? Juro, não estou mentindo, é tudo coisa que aconteceu comigo. Eu no sonho peguei, passando pertinho assim da sombra, e peguei, olhei pra ela e falei pra ela, qual que é? O que é que você quer? O que é que você quer comigo? Peguei, eu fiquei puto na hora, tá ligado? Aí encheu o saco de outra pessoa, tá ligado? O sonho de outra pessoa, poxa. E daí eu peguei e falei isso pra ele. Tá, o que é que você quer comigo? Por que você tá me perseguindo? E daí ele veio em minha direção. E ele veio bem assim, perto de mim assim, tocou com o dedo dele na minha testa. E daí que o bagulho ficou mais louco ainda. Vamos dizer que... não... Eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu comigo, tá? Ele tocou assim na minha testa depois que eu desafiei ele. Tocou assim na minha testa e pronto. Assim, na hora, assim, eu senti aquela pressão aqui. Vamos dizer que é como se eu tivesse caído pra trás, assim. E como é que eu posso explicar? É como se eu tivesse caído pra trás, só que eu caí pra trás e na hora de cair assim é como se eu tivesse, não sei, sendo projetado pra algum lugar. Pra algum lugar não, eu sei pra onde eu sei para onde eu fui. Eu fui pra trás assim e é como se ele tivesse mexido alguma coisa, tipo, tá bom, tome. E tocou assim na minha testa e do nada eu... Vamos dizer que... É porque quando eu era criança eu morava no primeiro andar, certo? O prédio que meu pai morava, meu pai tem lá, é um primeiro andar. E como é que eu posso explicar? Ele tocou na minha testa e eu virei pra trás e pronto, eu saí naquele primeiro andar. À noite, quase ninguém na rua e tava eu assim na varanda, olhando pra rua. É como se eu tivesse me teletransportado. Só que isso tudo eu tava na cama, dormindo. E eu fiquei olhando assim, que doideira é essa? E daí eu meio que fiquei flutuando. Primeiramente, eu olhei pra parede da casa que eu vivia, da casa do meu pai. E eu pensei assim, eu vou tocar mesmo pra ver se isso aqui é real. E eu toquei na parede, entendeu? Eu senti aquela parede gelada do jeito que tava. Vocês podem pensar que é doideira. Eu sei, podem pensar mesmo. É doideira mesmo, o que eu tô falando. Mas eu senti a parede assim. Aí eu, puta merda. E daí é como se eu estivesse lá, só que eu não estivesse lá, porque eu saí meio que flutuando assim, na frente da casa, na rua assim, e fui flutuando assim, em direção à esquina da rua. Não sei até hoje se foi uma projeção astral que eu tive, ou se foi um sonho lúcido. E é como se eu estivesse flutuando assim, naquela rua que eu vivia aqui, que eu tenho minhas lembranças de infância. E eu fui flutuando, e depois eu baixei a altura e desci pra calçada assim, tava no meio da cidade. Era bem no centro da cidade pequena, e tinha bem pouca gente na rua. É como se fosse uma madrugada, tá ligado? É como se tivesse de madrugada. E beleza. E depois daquilo ali, eu acordei. Depois desse sonho que eu tive, que eu desafiei vamos dizer que eu desafiei vamos chamar de sombra. Chamar ele de sombra. Desafiei aquela entidade no meu sonho. Depois daquele dia, eu não tive mais esses tipos de sonho. Quer dizer... eu já tive alguns sonhos bem malucos, só que depois desse dia, com essa sombra assim específica, eu não tive mais esses sonhos. E o que a gente pode tirar de lição disso? Não sei. Vou deixar com vocês para vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas é como, sei lá, como é que eu posso dizer? Você não consegue às vezes ultrapassar as barreiras do medo se você não desafiar. Se você mesmo não desafiar esse medo, tá ligado? E é isso que eu tenho a dizer. Desafia a porra do medo. Que depois disso você vai estar num lugar mais livre, num lugar mais... Nos meus sonhos, depois que eu desafiei a sombra lá, eu estou mais livre. Ele me deixou em paz. Claro que eu tive uma experiência bem maluca depois, né? Mas é isso aí. Se eu não tivesse enfrentado o medo, quem sabe hoje eu não estaria tendo pesadelos até hoje. Porque
Isso já não é mais sonho, isso é quase um pesadelo, né? Então é isso, a experiência de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se foi uma projeção astral ou se foi um sonho lúcido. Só sei que eu senti a parede, eu me senti flutuando. E é isso. É isso o vídeo de hoje. Se vocês tirarem alguma conclusão que eu não tirei aqui também, podem comentar, tá? Podem colocar nos comentários aí. Eu sempre olho os comentários e é isso. Leve pro coração de vocês o que faz sentido, né? Como eu sempre falo. Às vezes para você pode ser que eu fale um monte de baboseira aqui, mas se mesmo assim lá no fundo do seu coração tocar assim no seu coração quando eu falar alguma coisa, uma mensagem assim, então aí você fique com isso pra você, tá beleza? E é isso. Um abraço no coração de vocês e namastê.